Bem-vindos a mais uma análise focada. Hoje vamos olhar para um documento-chave, a Lei 58 de 2019. Exato. Aquela que basicamente trouxe o Regulamento Geral de Proteção de Dados, o RGPD, para a nossa realidade, para Portugal. Precisamente. A ideia é perceber como é que esta lei, no fundo, protege os nossos dados pessoais no dia a dia. Vamos lá tentar desembrulhar isto. Qual é, assim, a essência da lei? O ponto de partida? Bem, o objetivo central, e isso está logo no artigo 1º, é garantir que o RGPD funciona cá, na nossa ordem jurídica. Ok. Aplica-se, pronto, a tratamentos de dados feitos cá em Portugal, sejam no público ou no privado, e até, em certas situações fora, se afetarem pessoas cá ou, por exemplo, em embaixadas. Certo. Isto tudo é cumprido. Quem é que fica a vigiar? Quem é o nosso guardião dos dados, por assim dizer? Esse papel cabe à CNPD, a Comissão Nacional de Proteção de Dados. Ah, a CNPD, claro. Exato. É uma entidade independente, uma entidade administrativa, com poderes da autoridade mesmo, e funciona junto à Assembleia da República. O que lhe dá essa independência, suponho. Exatamente. Confere-lhe essa autonomia que é fundamental. As suas funções são, bem, são várias. Fiscalizar, claro, corrigir e até multar, se for preciso, e também dar opinião sobre nova legislação na área. Hum, E é importante dizer, todas as entidades, públicas ou privadas, têm mesmo o dever de colaborar com a CNPD. faz sentido. E dentro das próprias empresas ou entidades públicas, existe alguém específico com essa função de zelar pela proteção de dados? Sim, existe. É o encarregado de proteção de dados, o DPO. Ou DPO, ok? A lei diz que ele é nomeado pelas qualificações, pelo conhecimento. Não é preciso ter uma certificação XPTO, digamos assim. O importante é que tenha autonomia técnica e, claro, que mantenha sigilo profissional. E essa autonomia é mesmo para poder agir, não Sem é? dúvida. Para poder atuar sem estar, digamos, condicionado por interesses internos que possam ir contra a proteção dos dados. E está obrigado a sigilo, claro. E onde é que encontramos este DPO obrigatoriamente? É em todo o lado? Não em todo o lado, mas quase. É obrigatório em todas as entidades públicas. Estado, autarquias, empresas municipais, empresas públicas, tudo isso. Certo. Das empresas privadas é obrigatório se a atividade principal implicar um controle regular e sistemático de pessoas em grande escala. Ou então se tratarem dados sensíveis como saúde, opiniões políticas ou dados de crimes, também em grande escala. Percebido. E agora, ainda assim, as situações mais do dia a dia, é aqui que a lei se torna talvez mais palpável para todos, não? É, sem dúvida. A lei desce a pormenores muito práticos. Por exemplo, nos menores, o consentimento para usar serviços online, tipo redes sociais, só é válido a partir dos 13 anos. Ah, 13 anos. Sim. Abaixo disso, é preciso autorização dos pais ou de quem tiver as responsabilidades parentais. Ok. E outra coisa muito comum, videovigilância. Pois, videovigilância, aqui é regras muito apertadas. As câmaras não podem apanhar a via pública, a não ser o mínimo indispensável para controlar uma entrada, por exemplo. Certo. Não podem filmar zonas onde se marcam códigos, tipo multibanco, nem o interior de áreas mesmo privadas, casas de banho, provadores de roupa ou aquelas zonas de descanso que são só para trabalhadores. E som? Podem gravar som? Regra geral, não. É proibido captar som. A menos que seja, sei lá, uma instalação prisional ou com uma autorização específica da CNPD. Esse da videovigilância leva-me logo para o local de trabalho. Como é que se aplicam estas regras no trabalho? Nas relações de trabalho, a lei basicamente diz para seguir o Código de Trabalho, mas acrescenta pontos. Por exemplo, as imagens de videovigilância no trabalho só podem ser usadas num processo de crime. Só em processo de crime. Exato. E dados biométricos, tipo impressão digital, só mesmo para controlar quem entra e sai e as horas de trabalho. E pouco mais. O uso é muito limitado. E dados de saúde, que também são muito sensíveis. Muito sensíveis. Aí o princípio é o da necessidade de conhecer. Só acede quem precisa mesmo e quem está obrigado a sigilo profissional. Tem de haver medidas de segurança fortes e a pessoa tem o direito de saber quem andou a ver os seus dados. E guardar os dados para sempre. Não pode ser, pois não. Claro que não. O prazo de conservação é o que a lei definir, ou então o tempo estritamente necessário para cumprir a finalidade para que foram recolhidos. Depois disso, ou se apagam ou se tornam anónimos. Parece um sistema bastante protetor, de facto. Uhum. Mas e se alguém não cumprir? O que acontece na prática? Há multas? Ah, sim. E podem ser bem pesadas. A lei fala em contraordenações graves e muito graves. Muito graves, o que é isso? São as violações mais sérias.
Desrespeitar os princípios básicos da proteção de dados, tratar dados sem ter uma base legal para isso, não respeitar os direitos das pessoas como o direito a aceder ou apagar os dados, fazer transferências de dados para fora do UE ilegalmente ou simplesmente não obedecer a uma ordem da CNPD. E as coimas para essas? Podem ir, atenção, até 20 milhões de euros ou, nas empresas maiores, 4% do volume de negócios mundial do ano anterior. O que for maior. 20 milhões ou 4%. Uau, são valores dissuasores mesmo. E as graves? As graves incluem coisas como não cumprir as regras para o consentimento dos menores, falhar na informação que se dá às pessoas, ter falhas de segurança, não ter DPO quando era obrigatório ou não fazer avaliações de impacto. E aí as coimas? E podem ir até 10 milhões de euros, o 2% de volume de negócios mundial. E isto aplica-se tanto a privados como a públicos. Os públicos tiveram ali um período de graça inicial, mas agora é para todos. Portanto, não é só para as empresas. Não, não. E atenção, além das coimas, as violações mais sérias podem mesmo ser crime. A lei prevê crimes como acesso indevido, desvio de dados, quebra de sigilo ou desobediência qualificada à CNPD. Bem, ficamos com uma ideia bastante clara da arquitetura toda. Temos autoridade, as regras práticas e sanções que parecem ter força. Sim. E o que eu acho fascinante nisto tudo é a tentativa constante de equilibrar a proteção dos dados com outros direitos e necessidades. Por exemplo, a liberdade de expressão, que a lei também menciona, ou as próprias necessidades do dia a dia nas relações laborais. Encontrar esse equilíbrio é o desafio permanente. Pois é um equilíbrio delicado. E deixa-nos aqui talvez com uma reflexão final. A lei até fala em incentivar códigos de conduta, especialmente para as PMEs, as pequenas e médias empresas. Sim, menciona isso. Considerando a complexidade disto tudo e o peso das multas, será que a aplicação no terreno, na prática, consegue mesmo adaptar-se às diferentes realidades? Quer dizer, uma PME tem a mesma capacidade de resposta que uma multinacional? Ou será que há aqui um desfazamento entre o que a lei quer e o que é possível fazer no dia a dia, sobretudo para os mais pequenos? Fica a pergunta.